Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, pastor Wilson Resplandes. Paz do Senhor, pastor Humberto. Paz do Senhor, William que está sendo o sucessor do Facundo, está ali no piano. Paz do Senhor, irmã Valquíria, irmã Taine, irmão Bruno Dain, toda essa equipe maravilhosa que nos garante que tudo vai dar certo durante essa programação com a graça de Deus. Paz do Senhor para todos vocês que são a causa de estarmos aqui, a nossa audiência. Hoje estamos aqui com o pastor Wilson Resplandes. Ele vai estar juntamente conosco apresentando este Restaura News desta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Pastor Resplandes, tem uma coisa que a gente sempre pede para os nossos ouvintes. O que é? A gente pede que eles compartilhem. Sim. Que os nossos ouvintes estejam compartilhando esta programação através do link desse programa, dando o seu like, nos ajudando cada vez mais a divulgar essas maravilhosas notícias que Deus tem nos dado. Aleluia por elas. E, pastor Resplandes, hoje nós temos muita coisa boa para falar aqui. Vamos falar sobre o Império Romano, vamos falar sobre os gladiadores, vamos falar por que a Bíblia diz que nós devemos ser gladiadores, por que o apóstolo Paulo nos compara a lutadores, a atletas, por que o Novo Testamento tem essa linguagem. E nós vamos aprender um pouco sobre isso, vamos conversar. Quero aprender um pouco com o pastor Resplandes também. Ele é bom nesse negócio de, falou em militarismo, é com ele mesmo, né? Para quem não sabe, o pastor Resplandes é capitão do Exército Brasileiro. E vamos também estar falando sobre notícias, sobre anúncios que nós queremos repartir com você de grandes bênçãos que vão acontecer neste final de semana. Vamos começar então pelos anúncios. Qual é o primeiro anúncio que nós temos, pastor Resplandes? Pastor Humberto, o primeiro anúncio faz referência ao batismo ocorrido lá no Vale da Oração, né? Os anúncios EMOB em espanhol. Nesse bloco? EMOB em espanhol. Vocês não reparem, né, que ele é calouro. O pastor Paulo Roberto falou assim: não, você vai estar ali ajudando, auxiliando, me colocou numa fornalha ardente aqui. Vamos começar com os anúncios. O primeiro anúncio que nós temos é da nossa EMOB em espanhol, Escola da Mulher Obreira em espanhol. Temos ali na tela Escola de la Mujer Obreira. Estão abertas ainda as inscrições podem ainda ser efetuadas. Então, hermanas, estão abertas as inscrições para a Escola de la Mujer Obreira. Tendremos esta escola el 6 de noviembre. Já tivemos classes el 23 e el 30 de outubro. E agora tendremos classes el 6, portanto, el sábado agora, e também el 13 de noviembre. Este curso ha empezado, pero aún usted puede participar y obtener sus certificados de los módulos 2, 3 y 4. Haga ya su inscripción. Entonces, hermanas, ustedes que hablan español, ustedes que están estudiando esta lengua, ustedes pueden entonces hacer sus inscripciones por medio del formulario disponible en nuestro sitio en la internet, www.restauramundo.com. Entonces, ahí está nuestra invitación para las hermanas para que puedan participar el 6 de noviembre, el sábado, que entonces usted tendrá esta gran oportunidad de parte de Dios.
Las clases serán a las 13, por lo tanto, 1 de la tarde a las 5 de la tarde, hora de Brasil. Muy bien, para los hermanos que viven en los países hispanos de Centroamérica, Puerto Rico, entonces se diría que de la 1 p.m. hasta las 5 p.m. Muy bien, vamos então agora para o segundo anúncio. Teremos um grande anúncio agora, que é a primeira feira do livro Evangélica em Porto Alegre, aqui na nossa Ramo da Videira, período de 30 de outubro a 7 de novembro. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo que nós pudemos fazer no dia de ontem, lá na beira do Lago Guaíba. Vamos ver lá esta publicação da Ramo da Videira. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos nos últimos dias da primeira feira do livro Evangélica na cidade de Porto Alegre. Está terminando agora, dia 7 de novembro. E não esqueça que dia 6 teremos a nossa sessão de autógrafo dos livros de nossa autoria e também uma sessão de fotos para eu e você termos uma lembrança deste evento que marca a história do livro evangélico na cidade de Porto Alegre. O local? O local é na sede do Ministério Restauração, Avenida Farrapos 312. Lugar para estacionar? Tem lugar de sobra. Ali você pode deixar o seu carro com toda a segurança. Então não esqueça, até o dia 7 de novembro, estamos terminando, hein? Grandes descontos em livros, em material pedagógico, em todo o material evangélico para promover o crescimento espiritual de você e também da sua igreja. Não perca esta grande oportunidade para todo o povo de Deus, para os crentes em geral, para os líderes, pastores, professores de escola bíblica, professores de instituto bíblico, você que trabalha com teologia, não perca uma grande oportunidade para você. Não esqueça, é só até o dia 7 de novembro. Pastor Resplandes, existe uma página do evento que está ali no chat. Tem ali o link no chat. E a pessoa que entra nessa página, ele consegue acessar o quê? Aqui, pastor, ele vai ter acesso a grupos de WhatsApp exclusivo da feira, onde vão ser enviadas promoções, cadastro para participar de sorteios especiais, promoções exclusivas com validade que duram apenas durante o período da feira, grandes descontos em material de literatura e também acesso aí aos produtos que estão em liquidação. Olha só, então é entrar. Depois que termina o programa, você pode ainda acessar, porque o programa continua aí à disposição de todos os irmãos na internet. Então não perca essa grande feira do livro evangélico. Estas são as nossas duas notícias que teríamos para o que vem neste final de semana. Mas na semana passada nós tivemos alguns eventos maravilhosos. O primeiro deles, batismo no Vale de Oração. Já é algo costumeiro, né, pastor? Esses batismos ali no Vale de Oração. Foi no domingo, dia 31/10, pela manhã foi realizado um batismo no Vale de Oração, ali em Viamão. 32 candidatos provenientes de mais de 10 áreas, né? A área Alvorada, Berceba, Canoas Oeste, Curupaiti, Glória, Gravataí, Monte Sião, área Norte, Orfanotrófio, Parobé, Pioneira, São Leopoldo Leste, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul e área central e Viamão. Nós vimos ali a manifestação do Espírito Santo de Deus, Jesus batizando com o Espírito Santo, estivemos pessoalmente participando e recebendo também da parte de Deus.
e após o batismo tivemos uma gloriosa Santa Ceia do Senhor. Vamos ver algumas fotos que estão disponíveis aí. Aqui estamos vendo candidatos. Estamos vendo ali os pastores, logo depois uma vista geral dos candidatos aguardando o momento de descerem as águas batismais. Vamos agora para ver alguns momentos do batismo. Esta senhora, ela tinha muita dificuldade para caminhar, teve que ser carregada até as águas, mas quando ela saiu das águas, ela saiu debaixo de uma glória de Deus extraordinária. Foi muito lindo de ver o que Deus fez na sua vida e em outras pessoas. Vimos também muitos jovens sendo batizados nas águas, Jesus alcançando pessoas tanto idosas quanto adolescentes, quanto jovens, todas as idades presentes ali naquele grande batismo que aconteceu no dia 31 de outubro de 2021. Nós vamos agora ver alguma coisa sobre o que aconteceu ali em Capão da Canoa. Vamos ver Capão da Canoa. Os irmãos se reuniram ali para o aniversário da igreja e também para a confraternização da juventude. Aniversário da igreja em Xangri-Lá, uma das cidades que fazem parte da área Capão da Canoa, e também a confraternização da juventude. Vamos ver alguns flashes ali do que aconteceu naquele lugar. Aqui vocês estão conhecendo a nossa igreja na cidade de Xangri-Lá, que fica ali junto a Capão da Canoa. Agora aqui os irmãos já estão vendo o templo da nossa igreja na cidade de Capão da Canoa. Antes estávamos vendo as fotos do templo em Xangri-Lá e agora estamos vendo as fotos da nossa igreja na cidade de Capão da Canoa. Aí você está conhecendo então mais uma das igrejas do Ministério Restauração, a igreja de Xangri-Lá e a igreja de Capão da Canoa. Nós vamos ainda ver uma foto de uma outra igreja nossa, que você, quem sabe, ainda não conhece, a nossa igreja na Ilha do Pavão. A Ilha do Pavão é um dos lugares mais pobres do estado do Rio Grande do Sul, com índice de desenvolvimento social mais baixo, mas ali a nossa igreja tem dois grandes empreendimentos. Tem a igreja, o templo, e temos também ali a Escola de Educação Infantil Abrace Ilha do Pavão. Uma escola simplesmente fantástica. No meio da ilha ali é um templo a Deus. Aquela escola, eu diria que é um templo a Deus, é um monumento ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ali estiveram pregando a palavra de Deus o pastor Antônio Brizola e também a sua esposa, a irmã Jacira Brizola, estiveram ali naquele encontro de casais na Ilha do Pavão. Vamos conhecer a igreja da Ilha do Pavão. Ali estamos vendo os nossos irmãos na Ilha do Pavão que estiveram presentes durante este encontro de casais. As crianças puderam ficar também ali na nossa escola de educação infantil na Ilha do Pavão. Nós tivemos também uma consagração regional de ensino com seminário em Canela, no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver então alguma coisa que aconteceu ali na primeira consagração regional de ensino com seminário na Serra Gaúcha, em Canela. O evento contou
com a participação de 48 participantes. Vamos ver então pastor James Schmidt Vieira ministrando a palavra de Deus no Congresso Regional de Ensino, com o seminário ali na cidade de Canela. Nós tivemos ali nesse encontro uma grande notícia, pastor Resplandes, uma grande notícia, que será a implantação da Escola Semi-Extensiva de Missões Heróis da Fé na Serra Gaúcha no início de 2022. Aqui estamos vendo o pastor James entregando a lista de chamada. Então aqui simbolicamente está sendo então implantada a nossa escola de missões na Serra Gaúcha. Estamos tendo agora uma escola de missões extraordinária na cidade de Gravataí. Está havendo um mover maravilhoso do Espírito Santo ali na cidade de Gravataí, e agora nós vamos ter este grande trabalho lá na Serra Gaúcha. O evento foi finalizado à noite com um culto em que a ministração da palavra esteve a cargo do presbítero Giovanni Roman, líder de ensino na área Carlos Barbosa. Nós vamos então agora mostrar já o nosso banner para desde já anunciar a Escola Semi-Extensiva de Missões. Ali está no banner extensiva, na verdade seria a semi-extensiva de missões na região Serra Gaúcha. Ela vai ser realizada com aulas nos sábados a partir do final da tarde e domingos pela manhã e tarde, por isso semi-extensiva. Nós vamos ter ali os nossos professores subindo a Serra Gaúcha e ministrando para todos os irmãos de toda aquela região, não somente da Serra Gaúcha, mas da região nordeste do estado, os irmãos que congregam ali um pouco mais adiante de Canela, quem sabe alguns irmãos lá de São Francisco de Paula, irmãos que congregam em todas aquelas cidades ali ao redor de Carlos Barbosa, ao redor de Caxias, ao redor de Canela, onde nós temos as nossas sedes diárias na Serra Gaúcha, irmãos de Nova Petrópolis, todas aquelas cidades, irmãos também que pertencem a outros ministérios que queiram estar participando da nossa escola, também serão muito bem-vindos. É um investimento que vale a pena, R$300 o individual e R$400 o casal, para você ter todo este curso e participar dessas aulas que vão começar em março de 2022, de março a julho de 2022. Então você tem bastante tempo de se preparar, de se programar, juntar o seu recurso, acertar com quem vão ficar os filhos, toda esta logística que é importante, que é necessária para este grande evento que vai acontecer na Serra Gaúcha a partir de março de 2022. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos mostrar aos irmãos agora um outro grande evento que aconteceu lá na região sul do estado, na área São José do Norte, e o pastor Wilson Resplandes esteve pessoalmente lá, ele melhor do que ninguém para dar essa notícia. Foi maravilhoso, pastor, assistir os irmãos e ministrar ali o curso de ética ministerial. Foi nos dias 1º e 2 de novembro, na congregação da 5ª Seção da Barra, que é uma das congregações da área de São José do Norte, que tem como pastor daquela área o evangelista Josiel Simões. E estivemos ali e foi maravilhoso. Os irmãos estiveram em 2 dias estudando sobre ética ministerial.
cremos que Deus irá fazer grandes coisas na nossa região. Vamos ver algumas fotos e os irmãos já vão conhecer a congregação da 5ª Seção da Barra. É um lugar de pescadores. Olha, Deus tem levado os ramos muito longe. É lindo você ver lá no fim da terra, quando começa o oceano, lá na 5ª Seção da Barra, aquela região de pescadores, lá está o Ministério Restauração e lá estava sendo ministrado então a escola de missões que alcançou os obreiros daquela região. Ali nós temos igrejas em São José, Bujuru e a nossa sede diária em São José do Norte, ali na 5ª Seção da Barra em Bujuru. Mas Deus tem nos acenado ali também outras localidades próximas, né? Inclusive os irmãos estão bem animados, que receberam de doação um terreno para a construção de uma casa de retiros ali, né? Há uma dificuldade muito grande para nós realizarmos retiros ali, porque não tinha um local específico, mas cremos que logo vamos ter uma casa de retiros ali e vai ser bênção. Glória a Deus. Então, aí vocês estão conhecendo congregações do Ministério da Restauração que quem sabe você nem sabia que existiam. Nós tivemos também um grande congresso na região do Alto Botucaraí. Agora, graças a Deus, o pessoal aí, né, se vacinando, a pandemia cedendo, o governo flexibilizando seus decretos. Graças a Deus vamos voltar a ter aglomeração, porque crente gosta de aglomeração, não gosta? Maravilha, pastor, e cremos que temos que ter espaços para conseguir juntar todo esse povo. É verdade, os irmãos estão muito animados e glória a Jesus, que agora no dia 31 ocorreu já o grande congresso da União Feminina de toda aquela região da Serra do Alto Botucaraí. Nós tivemos ali as irmãs reunidas e debaixo da supervisão do pastor Jerry Adriane e como supervisora a irmã Maristel Dias. Durante o dia, a irmã Ângela Trindade, líder da União Feminina de Chapecó, esteve ministrando a palavra de Deus. E à noite, no culto de encerramento, ocorreu a separação de novos obreiros aspirantes ao presbitério e ao diaconato. Toda a igreja esteve ali glorificando a Deus por Ele estar levantando novos trabalhadores para a sua seara. No encerramento, esteve ministrando a palavra a diaconisa Margarete Maciel, de Panambi. O ginásio do Centro de Convivência PTB ficou pequeno com o tamanho da glória de Deus que se manifestou durante todo o trabalho. A região está louvando a Deus por aquilo que aconteceu neste final de semana ali naquela região do Alto Botucaraí. Glorificamos ao nome do Senhor Jesus por aquilo que aconteceu na nossa querida cidade de Soledade. Vamos prosseguindo. Nós temos agora o grande momento que foi anunciado. Nós vamos agora passar para estudar um pouquinho sobre Mérida, para estudar um pouquinho sobre o exército do Império Romano, sobre o que acontecia ali no Novo Testamento, que Paulo escreve tanta coisa que é relativa aos lutadores, aos gladiadores, ao armamento que um soldado de Cristo deve ter. Então, daqui a pouquinho, estamos voltando para falar sobre este assunto. Vamos pedir para o nosso irmão William estar tocando para os nossos irmãos.
Pastor Resplandes, nós estamos no mês de novembro numa grande campanha Minha Nação para Cristo. O que o senhor pensa dessa campanha? Pastor, é algo tremendo da parte de Deus, né? Os testemunhos e como Deus tem se movido através dessas campanhas, desde que elas iniciaram, desde que nós iniciamos essas campanhas. Agora, há pouco, pastor, um presbítero do nosso ministério, ele nos procurou e diante de uma visão que Deus lhe deu, algo tremendo, e nesta visão ele via alguns pastores sustentando seus braços. O senhor estava com os braços erguidos e os pastores sustentavam seus braços, e alguns outros pastores voavam, literalmente voavam sobre a multidão, e aquilo impressionou muito ele, e ele foi orar e perguntou a Deus, segundo ele me relatava: Senhor, o que vem a ser isso? E Deus disse para ele algo que o Senhor tem dito muitas vezes nos cultos, né? Tem enfatizado que Deus quer derramar uma unção poderosa sobre o ministério, uns dons de curar, né? Deus quer fazer grandes coisas, e Deus dizia para ele que aqueles pastores que estavam voando eram pastores que estavam recebendo uma unção especial de Deus para serem usados em curas, prodígios, sinais e milagres. Pastor Resplandes, o senhor já ouviu falar em Vila Viçosa? Não, pastor. Não? Vila Viçosa é uma pequena vila de Portugal, mas ali tem um grande castelo, tem um grande palácio, porque ali foi o berço da Casa Real que veio para o Brasil, a Casa Real dos Bragança. Foi, não por acaso, que eu não acredito em acaso quando estamos na mão de Deus, né? Mas Deus me levou para lá quando justamente nós estávamos indo a Mérida, e ali em Vila Viçosa, depois que nós voltamos do seminário lá em Mérida, nós estávamos comendo um sanduíche numa calçada, tem uma esplanada assim, a gente alugou uma casa por 2 dias ali, e perto do grande castelo, a 100 metros do castelo e a mais ou menos uns 300 metros do Palácio Ducal, de onde saíram os Bragança, naquela esplanada ali, naquele lugar ali, que foi ali que começou o projeto de Deus para que o Brasil fosse um país independente. Eu achei muito interessante. Eu estava comendo um sanduíche ali, justamente com mais alguns irmãos, com mais 5 irmãos, a minha esposa e mais 4 irmãos. E o senhor acredita que na calçada, no meio de uma refeição, Deus me deu uma visão. E Deus me deu uma visão justamente disto que está para acontecer. Aleluia. Disso que esse companheiro aí que o senhor está falando recebeu, e outros irmãos estão recebendo. Combates vão se levantar. Sim. Isso é certo, mas nós temos que estar prontos tanto para os combates quanto para as grandes vitórias que virão depois do combate. Depois disto, depois que Deus me deu aquela visão, eu tive uma outra experiência esses dias. Eu ouvi a voz de Deus e Deus perguntou assim para mim: tu estás preparado para pagar o preço por aquilo que eu vou fazer neste ministério? Aleluia. E eu pude entender que o preço serão perseguições, serão lutas, serão batalhas. O senhor sabia que todos estes homens que hoje a gente lê com os heróis da fé, todos esses movimentos que hoje a gente lê só a parte boa, o senhor sabia que eles passaram por grandes lutas? É verdade. O grande avivamento que sacudiu a Inglaterra, ele foi um avivamento que veio por meio de John Wesley e do grupo de obreiros que estavam com ele, que oravam com ele todos os dias. Agora, poucas pessoas sabem das batalhas, das lutas que John Wesley passava. O senhor sabia que a maior inimiga de John Wesley foi a sua esposa? A maior inimiga do seu ministério foi a sua esposa.
A esposa dele o acusava, ela tinha muitos ciúmes dele, muitos ciúmes. John Wesley esteve muito enfermo e aí a enfermeira que cuidava dele, né, cuidou tão bem dele como enfermeira que ele achou que seria uma boa esposa. Era uma senhora mais velha que ele e casou com ele. E só que aquela mulher, talvez porque cuidou dele, porque teve ele como paciente, e o paciente tem que obedecer ao enfermeiro, sim, não é? Sim, claro. Talvez se criou ali algo um pouco doentio, e John Wesley sofreu terrivelmente. A mulher escrevia para os outros pastores, dizia que ele era adúltero, que ele estava traindo ela. Quando ele saía para as viagens, ela ia atrás, ver se flagrava em alguma coisa. Que coisa, né? E todos conheciam a integridade daquele homem de Deus. Todos conheciam. O John Wesley, ali, eu pude ver, eu estive na casa do John Wesley. E uma coisa que me impressionou ali na casa do John Wesley foi uma poltrona que ele botava em cima do cavalo dele. Ele colocou uma poltrona em cima do cavalo dele com molas. Então, quando o cavalo andava, ele ficava... Adaptou como cela. Adaptou como cela para ele trabalhar enquanto cavalgava. Então, John Wesley escreveu dicionários, escreveu enciclopédias. Ele era um homem muito culto, não somente um homem cheio de Deus, mas um homem culto. Aquele homem todos os dias às 5 da manhã, ele estava ali orando. Inclusive, na próxima revista da Escola Bíblica, nós vamos colocar esse lugar onde John Wesley orava. Ali eu tive uma emoção muito grande de dobrar os meus joelhos, exatamente no mesmo lugar que John Wesley dobrava. Todos os dias, às 5 da manhã ele orava, das 5 às 6. Depois, das 6 às 7, ele descia daquele quarto e ele orava com os obreiros que estavam ali para orarem com ele. E depois, das 7 às 8, ele ia para a igreja e orava com todos que iam chegando da igreja. Então, esse homem foi um instrumento de Deus para, por meio da oração, para, por meio daquilo que ele ensinava, trazer um grande avivamento para a Inglaterra. E o grupo de pessoas que estiveram com John Wesley chegou a mais ou menos 100 mil pessoas em muitas igrejas, muitas congregações por onde ele ia. Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores. As pessoas olham as fotos do Spurgeon, leem a respeito dos seus sermões, a respeito das multidões que o ouviam pregar, mas as pessoas não sabem o quanto esse homem sofreu, o preço terrível que ele pagou. E todos estes avivamentos que aconteceram, se fala Spurgeon, se fala Wesley, na verdade tinham muitos outros que estavam ali com eles, né? Haviam outros, não eram homens que estavam sozinhos. Deus nunca faz alguma coisa com alguém sozinho. Sim. Sempre é uma equipe, sempre é um grupo de gente. Os próprios apóstolos, né, eles mesmos não estavam sozinhos. A Bíblia fala de quantos outros, fala de Lucas, próprio Paulo, que chegou depois. Sim. Certo? E com essas campanhas de oração, de jejum, com esse retorno que os irmãos estão tendo para orarem nos sábados, resgatando este princípio, que é um princípio do Ministério da Restauração, nós estamos preparando o caminho, pastor Resplandes, para algo muito grande que virá aí. Temos que estar dispostos a pagar o preço. É verdade. Somente verão o que Deus tem para fazer aqueles que estão dispostos a pagar este preço, a buscarem a Deus, a orar, a jejuar. E agora, então, nós vamos ter estas grandes campanhas de oração. No dia 5 por dia 6, vamos ter já uma vigília que vai ser de
Pedimos escusas por um pequeno período de tempo que estivemos fora do ar, em razão de ter caído a conexão da internet. É uma internet exclusiva que a nossa igreja tem desde os estúdios, mas, infelizmente, a tecnologia é falha, né? Mas graças a Deus que estamos de volta. Não é culpa da nossa equipe, não é culpa do nosso equipamento, mas é culpa, né, das contingências aí da tecnologia. Muito bem, nós estávamos falando que vamos aquecer as turbinas já de sexta para sábado na vigília missionária online. Quem que vai dirigir essa vigília, pastor Resplandes? A turma atual da Escola de Missões Heróis da Fé. Os alunos vão estar dirigindo esta poderosa vigília que se inicia, né, de sexta para sábado. Então, a partir da meia-noite, de sexta para sábado, os irmãos vão estar nessa vigília online. Você pode participar pelo canal da igreja. Nós vamos divulgar aí pelas listas, vamos divulgar no site, de todas as formas possíveis, o link para que você acesse, então, esta grande vigília que vai acontecer. E no sábado vamos ter oração e jejum em favor da salvação da família dos crentes. Irmã Valquíria, por favor, vamos colocar aí o anúncio do jejum no sábado. Na campanha Minha Nação para Cristo, nós vamos ter então o jejum congregacional, o primeiro jejum congregacional, agora no dia 6. E vai ser um jejum especial para a família. Temos o banner aí? Tá ali já. A irmã Taine já tem o banner. Eu gostaria que ela encaminhasse aí para a irmã Valquíria. Nós vamos mostrar para todos vocês esse banner e vou pedir que você divulgue, que você anuncie, que você fale com as pessoas. Vamos estar em peso nas igrejas, orando especificamente pela família. Pastor Resplandes, o senhor tem membros da sua família, irmãos, sobrinhos, cunhados, cunhadas, que o senhor gostaria que estivesse debaixo de uma revelação de santidade, de salvação? Pastor, é algo incrível, né? Porque eu era desgarrado, né? Eu era desgarrado e para esse aí não tem solução, e todos eles cristãos. E eu vim para Jesus dentro deste canal, este canal de santidade, de vida com Deus, de buscar a presença de Deus, de nos humilharmos, né? De enxergarmos essa natureza vil que nós temos e a oportunidade que Deus nos dá de irmos morar com Ele. E quando nós nos reunimos, né? Hoje eu tenho que ficar na dispensação da graça de Deus, esperando o agir de Deus, né? Orando e pedindo para que Deus faça uma obra na vida Então deles. é um grande momento para o senhor orar. Mergulhar, né? Vamos orar. Se você tem um irmão, às vezes você tem um irmão, tem um filho que tem te dado tanta dor de cabeça, que tem te dado tanta luta, tem te trazido tantos problemas, e você diz: meu Deus, o que eu faço com esse homem, com essa menina, com esse menino? Meu Deus, o que eu faço com o meu marido, com a minha esposa? E chegou o momento de você fazer alguma coisa juntamente com milhares de pessoas. A palavra de Deus diz que nesta comunhão, o que é comunhão? Quando temos alguma coisa em comum. Então, agora, neste sábado, vão ser milhares de pessoas em comunhão, porque todas as pessoas vão ter uma coisa em comum, que é um objetivo. Então, vai ser uma comunhão em oração. Todas as pessoas tendo um objetivo em comum, que é clamar em favor da sua família. Olha o que vai acontecer neste sábado. O poder da oração intercessória é tremendo, pastor. Eu tive uma experiência agora, uns 2 dias, diante de uma situação com a esposa de um obreiro, uma mulher de Deus, mas esta pressão, né, do mundo espiritual, esta brecha que às vezes fica no lado mais frágil, né?
e ela estava passando por uma situação difícil e levando aquele casamento a um momento de crise, a um momento de dificuldade. E o irmão colocou ali a situação, entendendo que era uma obra maligna, e me pediu um conselho. Naquele momento, né, eu sentado estava assim na minha mesa, olhei e falei: Senhor, que conselho melhor eu posso dar se não interceder por ele? Falei: meu irmão, eu não vou falar nada, eu quero apenas orar por ti. E fiz uma oração interessante, que eu conversei com Deus e apresentei a vida deles a Deus. Fiz aquele áudio e enviei. Ele ouviu o áudio e logo depois, maravilhado, mandou ali aqueles rostinhos chorando, dizendo assim: pastor, nós sentimos a presença de Deus, Deus falou conosco, sentimos o mover de Deus. Quando existe unidade num objetivo em oração, Deus faz coisas simplesmente fantásticas. Nós estamos recebendo o testemunho de irmãos que nessas campanhas de jejum estiveram orando em favor da prosperidade. Um irmão que, né, era uma pessoa pobre, que não tinha muita esperança na vida, mas veio com fé, veio para o trabalho do Ministério da Restauração, começou a ser fiel a Deus, e agora nessas campanhas, durante esse tempo de oração, estão acontecendo com esses irmãos, pessoas simples, algo simplesmente fantástico. Irmãos que antes precisavam ser ajudados, hoje dando aí 10 mil reais de dízimo, 30 mil reais de dízimo, 100 mil reais de dízimo. Então, dá para dar um glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. E não é uma coisa isolada, não, estou falando de diversos casos que estão acontecendo ao longo do nosso ministério, do Ministério da Restauração. Deus fazendo coisas extraordinárias. Então agora nós vamos pedir a você que neste sábado vamos estar em comunhão orando pelas famílias. E também nós vamos, a cada sábado em que estivermos orando com objetivo, vamos fazer no domingo um culto correspondente. Então agora, domingo, vamos ter também o culto à família. Culto para a salvação da família. Culto para a salvação, para a bênção da família, para a cura da família, para a restauração da família, para a reconciliação da família. Vai ser um culto com mensagem específica para a família. Então, este fim de semana é o fim de semana da família. Vamos pedir ao William tocar, e agora sim, você pode compartilhar, fale com os irmãos: olha, irmãos, vai entrar aí agora a Mérida, vai entrar aí a questão dos gladiadores, você vai saber o que a Bíblia estava falando quando Paulo se referia aos lutadores, aquele que luta, aquele que domina a si mesmo para lutar. Você vai saber disso daqui a pouquinho.
Vamos então agora viajar para Mérida. Mérida é uma cidade que fica no oeste da Espanha, juntinho à fronteira de Portugal, a mais ou menos 60 quilômetros da fronteira de Portugal. E ela foi construída pelos romanos. Ela começou a ser construída lá por 25 antes de Cristo. E ela foi construída com o objetivo de abrigar os veteranos de guerra que, depois de prestar serviço militar para o Império Romano, nas legiões romanas, prestavam aí mais ou menos 20, ou de 20 anos, ou de mais anos de serviço militar, eles iam para a reserva. Então, pelo menos 20 anos. Eles entravam para o exército, para a legião romana, a partir dos 17. Então, quem entrasse com 17, com 37 já podia ir para a reserva. Então, essas pessoas ganhavam uma aposentadoria que eram 12 meses de soldo. E se eles quisessem continuar no estrangeiro, porque era interesse do Império Romano que aquele legionário saísse da legião e continuasse naquela cidade onde ele estava, porque era a presença do Império Romano. Sim. Ali, o Império dava mais um bônus para que ele conseguisse comprar um negócio, um açougue, uma padaria, um campo, né, começasse ali a plantar como agricultor, desenvolver a sua habilidade, sua profissão. Mas também o imperador Otávio Augusto, ele criou a cidade Emérita Augusta. Emérito significa dar mérito por aquilo que a pessoa fez, né? Um emeritus no latim. Se diz, por exemplo, um professor emérito, alguém que já foi professor, mas se continua dando honra por aquilo que ele fez lá atrás. Então essa cidade era uma emérita, uma cidade que dava o mérito para aquelas pessoas que tinham ficado lá para trás. E então o imperador, ele fez algo fantástico, e ele mandou para governar aquela cidade o próprio genro, o próprio romano, que era casado com a sua filha, o seu genro, ele mandou lá para governar a cidade de Mérida e supervisionar as construções. Então, nós vimos alguma coisa já na quinta-feira passada. Vamos repetir alguma coisa que a gente viu. Vamos primeiro ver o Teatro de Mérida, um teatro para 6.000 pessoas. Nós já vimos isso semana passada, né? Então, tudo isso foi feito pelo imperador para honrar os veteranos, para honrar os seus militares. E eu vendo isso, eu imagino o que Jesus vai fazer para nós. Ele disse: eu vou preparar os lugares. Aleluia. Glória a Deus. Um grande general. Pode parar um pouquinho, faz favor, aí nessa foto aí. Eu fico impressionado com isso aí. Isso aí é uma abóboda, né? Essa foto, você tem que entender que esses tijolos aí em curva, eles estão em cima, é um teto. É um teto, né? É um teto de um dos túneis que passam por baixo das arquibancadas. Agora, que coisa impressionante, pastor Resplandes, passados 2.000 anos, isso aí está aí em pé, ó. Uma obra de engenharia fantástica. Olha a construção disso fantástico. Aí. Tudo tijolo de barro. Exato. E ali você vê que em cima do tijolo tinha uma camada do tipo de um concreto feito de cascalho, com cinza, com concha do mar moída, né, conchinhas de marisco moída, cal, e faz essa mistura aí e tá aí, ó, tá em pé. Depois de 2.000 anos. Que coisa impressionante. A forma como aquela oposição de esforços mantém o teto firme. A distribuição dos tijolos. Exatamente, que um apoia o outro, né? Um apoia o outro. Um apoia o outro.
Então, vamos continuar vendo mais alguma foto e daqui a pouquinho vamos chegar no anfiteatro. Aí estamos vendo, então, ali você está vendo o túnel, está vendo lá também, ó, mais tijolos lá, ó, os tijolinhos lá, tudo em pezinho, tudo encostadinho no outro. Então, ali 2000 anos eles estão lá. Aquela parede lá também só de cascalho, está vendo? Que coisa impressionante aquilo. As colunas de mármore, existe muito mármore naquela região. Se projetar assim a glória que era esta visão dos dias. Imagine um veterano de guerra, pastor Resplandes, entrando nisso e dizendo o seguinte: valeu a pena ter lutado, valeu a pena ter honrado o nome do meu imperador. Aqueles homens, ele é fiel. Eles honravam tanto o imperador que eles o tinham como um deus. Sim. Otávio, o imperador, ele era adorado como deus. Essa foi uma das razões pelas quais os cristãos foram perseguidos, por não aceitarem o culto ao imperador. Então, especialmente Otávio Augusto, que foi um imperador que amou muito, porque ele também foi general. Ele saiu lá da tropa, ele sabia o que os soldados passavam. Nós vemos que os grandes imperadores, eles foram generais, eles eram generais, combatentes. Eles eram combatentes. Alexandre era amado por isso. E o imperador era chamado de o generalíssimo. O imperador era chamado de o generalíssimo. E nós vamos ver então, vamos continuar vendo as fotos aí, irmã. Aqui estamos vendo ainda as fotos do teatro. Pode ir passando. Aqui estamos vendo o lado de fora do teatro. Aqui estamos vendo o lado de fora do teatro. Quando a pessoa vai chegando desde o anfiteatro, ele vai chegando para o teatro. Para os irmãos que não viram o nosso programa na quinta-feira passada, é interessante anotar que o teatro e o anfiteatro, a diferença entre ambos é que no era o lugar de passar peças, de dramas, era para dramaturgia. E o anfiteatro era o lugar de lutas, era o lugar em que os gladiadores lutavam entre si. Então agora você está vendo aqui a parte externa do teatro. Essa parte externa, acima da terra aí, ali do lado interno tem arquibancadas. Dessas arquibancadas bem de cima, que estão bem longe do palco, olha só. Não, aí a irmã já foi para o anfiteatro. Vamos voltar lá para o teatro. Volte. As arquibancadas bem de cima do teatro, então era para o povão. E aquelas que estavam mais perto lá do palco, aquelas eram então para os veteranos, para as autoridades. Então agora vamos sair do teatro e vamos chegar no anfiteatro. O anfiteatro é ainda maior do que o teatro. O teatro era para 6.000 pessoas. O anfiteatro era para mais do que 6.000 pessoas, porque ele tem arquibancadas em toda a sua volta. O teatro, não, ele tem arquibancadas, ele como um leque, como uma concha. Uma concha acústica. Então agora nós estamos vendo aqui o anfiteatro. Segura um pouquinho a foto aí, faz favor. Pode voltar para a foto anterior, faz favor. Vamos pedir para a irmã Valquíria voltar à foto anterior. Então, você está vendo ali, no meio, tem um buraco, não tem? Você está vendo ali, pastor Resplandes, um buraco? Baixo relevo ali, Isso, um cruz ali. Sim. E tanto na esquerda quanto na direita, você está vendo um tablado. Está vendo um tablado lá? Sim. O senhor está vendo? Sim. Você aí, meu querido irmão, minha querida irmã, está vendo aí? Pois é, aquele tablado ali, aquilo é moderno. Mas, naquele tempo, aquele tablado tapava todo aquele fosso que tem no meio ali. Então, por baixo daquele fosso, eram feitas limpezas, podiam entrar feras ali por baixo, podiam entrar gladiadores ali por baixo.
Era um acesso, né? Era um acesso também. Agora, quem está olhando aí, você pode olhar, quem está olhando ali, você pode olhar bem aqui em frente. Não tem uma pequena parede de pedra ali? Sim. Bem em frente aqui, não é? Sim, uma sim. pequena parede de pedra. Sim. É isso. Agora a irmã deu zoom na parede ali. Ótimo. Esse lugar aí era onde ficavam como é que eu vou dizer assim? Os que trabalhavam na casa de apostas. Ali era a casa de apostas. Então chegavam os apostadores e diziam, eu aposto no gladiador o fulano, né, o Gáudio, e o outro dizia não, os bookmakers, isso que eu queria, essa expressão que eu queria usar e estava esquecendo, os bookmakers. Então eles ficavam ali recolhendo as apostas para movimentar todo o grande montante de recursos que eram envolvidos nessas lutas aí. Tudo gira dinheiro. Sim. Tudo gira dinheiro. Então, vocês estão vendo lá embaixo das arquibancadas, está vendo lá embaixo das arquibancadas, à nossa esquerda, onde tem aquelas pessoas, lá tem também, lá você está vendo tipo um túnel, não é? Ali, aquele túnel também levava para fora do anfiteatro. E mais embaixo, agora você está vendo lá embaixo daquele tablado, lá também tem uma saída. Lá saíam feras também. Podiam sair feras por lá que subiriam para o tablado. E temos também alguns lugares aí que vão dar para as jaulas dos animais que também ficavam presos aí. A irmã pode ir trocando as fotos, vamos ver se eu acho alguma jaula aí que vocês podem ver ali, pode ir andando, irmã, vamos ver mais fotos do anfiteatro, ali você está vendo, está vendo ali bem onde está aquele homem de camisa azul, ali você está vendo também a saída de uma jaula, né? Ali você está vendo a saída de uma jaula, onde podiam ficar animais também. Lá naquele toldo vermelho, lá ficava o tribuno, lá ficava a autoridade maior que comandava o espetáculo. E quando os gladiadores lutavam entre si, o que era derrotado, ao cair no chão, ele então tinha a sua vida decidida pela turba que ficava nas arquibancadas. Então, a pergunta que se fazia para eles para a multidão, era jugula, verbera ou misso. Ou seja, jugula é cortar jugular, né? É degolar. Verbera é bater. E misso era perdoar. Se a pessoa era perdoada, então poderia sair dali honrado, mesmo tendo perdido, mas ele lutou, ele batalhou, então ele era levantado, né? Ele perdeu, mas perdeu lutando, ele perdeu batalhando, ele não perdeu por ser um covarde, ele não perdeu por não ter treinado, ele lutou até o fim, caiu por um acidente, né? Fazer o quê? As lutas, a pessoa às vezes pode perder, pode ter problemas na luta. Uma guerra é feita de várias batalhas. Exatamente. Então, aquela pessoa, aquele gladiador que ele não se entregava, aqui que está, olha que coisa interessante isso. Aquele gladiador que não se entregava, que lutava varonilmente até o fim, ele não, mesmo perdendo, ele não era morto. E nem sequer apanhava. Ele era salvo pelo fogo. Ele era salvo pelo fogo. Olha, aí você começa a entender por que Paulo ele faz essa comparação,
do crente com um lutador esportivo de então, né, que eram os gladiadores dentro do Império Romano. Primeira coisa é isto, né? Até você pode perder uma batalha, mas você vai até o fim lutando, você não se entrega. Você não vai ser destruído. Você vai se levantar para lutar de novo. É mais que vencedor. Agora a pessoa que se entregasse, pessoa que mostrasse covardia, o que acontecia com ele? Jugula. Direto. Jugula. Ele não ia escapar, ele ia ser morto. Aí a gente começa a entender por que Paulo então nos compara com esse tipo de lutador. Agora veja, tem uma outra coisa importante também. Vamos ver diversas coisas importantes. A irmã pode ir mostrando de vez em quando, irmã, fotos do anfiteatro, tá? Só fica no anfiteatro. Pode ir indo, voltando, as pessoas vão vendo aí, certo? Então, ó, o gladiador, irmão William, estava lá, né? Parecia que estava derrotado, ele não estava derrotado. Ele ia ser perdoado, ele ia se levantar, ele ia voltar para o campo, ele ia voltar para a arena. Aleluia, glória a Deus. Agora tem uma coisa, só podia ser gladiador, quem é que podia ser gladiador? Só podia ser gladiador quem fosse servo, quem fosse escravo. Por que uma pessoa livre não podia ser gladiador? Por que será que um livre não podia ser gladiador? Um escravo, o servo que lutava, ele tinha a possibilidade de ser livre, né? Mas eu perguntei por que não podia ser livre. O gladiador, sim. O gladiador ele tinha que ser escravo pelo seguinte, porque só podia ser gladiador quem pertencesse a uma escola de gladiadores. E essa pessoa que pertenceria a uma escola de gladiadores, ele tinha a sua vida nas mãos do dono da escola, que era chamada de um mestre. Então o mestre podia surrá-lo, o mestre podia fazer tudo que o mestre achasse que estaria preparando aquele homem para ser um grande lutador. E mais do que isso, como o gladiador, ele tinha que colocar a sua vida à disposição, porque ele podia morrer. A sua vida estava nas mãos do mestre e nas mãos da torcida que estava lá nas arquibancadas. Agora, um homem, um cidadão romano livre, ele só poderia ser executado mediante um processo legal. Não se podia dispor da vida de um homem livre para dizer jugula, verbera. Não pode. Como é que você vai pegar um cidadão, um homem livre, e vai mandar matar? Não pode. Nem no dia de hoje, né? Nem nos dias de hoje. Não se pode mandar matar uma pessoa porque a turba lá entendeu. Imagine só que num jogo de futebol, o time que perdesse, o pessoal gritava jugula. Não pode, é proibido, você não pode matar. Como é que vai matar alguém? Então, naquele tempo, a vida de uma pessoa estaria nas mãos do seu mestre se ele fosse um escravo. Então, por isso que para ser um lutador, não podia ser livre. Tinha que se fazer escravo. Sim. Então, havia dois tipos de pessoas que se faziam escravos. Havia as pessoas que se faziam escravos meramente porque amavam uma escola, gostavam lá de uma determinada escola, né? Seria como hoje. Hoje tem Inter, tem Grêmio, tem Flamengo, tem Corinthians. Naquele tempo tinha as escolas. Então alguém amava uma escola lá, gostava do mestre, disse, eu vou me fazer escravo para lutar nessa escola. Olha só
Que coisa tremenda, né? Aqui estamos vendo o corredor de entrada em um dos lados do anfiteatro. Incrível, né? Olha, os tijolos lá, tudo lá em cima. 2.000 anos, está construído aí. 2.000 anos e não caiu. Sem concreto armado, sem ferro, só tijolo queimado. Bom, então eu estava falando, pastor Resplandes, e o que acontecia também com alguns gladiadores. Alguns que eram gladiadores por quê? Eles eram homens livres. Eles eram homens livres, mas tinham sido criminosos. E o juiz condenava à morte. Então, ele pedia clemência para o juiz, para a sua pena ser comutada de condenado à morte a ser um gladiador. Então, entre ser degolado, né, entre morrer, ele ia morrer sem dor, né, assim, mas pá, ia ser degolado, batia a espada, caía a cabeça, acabou tudo. E o gladiador vai sofrer. Mas ele dizia assim, não, entre morrer, entre ser condenado e sofrer, mas com a possibilidade de me salvar, eu prefiro me salvar. Aleluia. Eu prefiro me salvar. Então, essa pessoa, de um condenado à morte, se tornava um escravo. E ficava debaixo, então, do jugo do mestre. Qual era o jugo mais terrível? O jugo do Estado ou o jugo do mestre? O jugo do mestre. O jugo do mestre, porque o jugo do Estado era a morte certa. O jugo do mestre, até ele podia morrer. Se ele fosse um covarde, ele ia morrer igual, né? Ia gritar jugula. Se ele não se dedicasse a treinar e o seu desempenho na luta fosse medíocre, fosse ridículo, eles também iriam gritar jugula. Mas se ele se esforçasse, se ele desse tudo de si, se ele lutasse, se ele batalhasse, ele tinha esperança de, depois de vencer diversas vitórias, eu não sei exatamente qual é o ponto, mas chegava um ponto então que ele era considerado livre, ele tinha cumprido aquela pena. Amém? É tremendo, pastor, é muito interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele usa essas comparações muitas vezes. Sim, e o Paulo diz assim, ó, que esta pessoa, ele se domina em tudo. Por que ele se dominava em tudo? Porque um gladiador, ele não comia comidas pesadas. Carne, por exemplo, eu não comia. Ele comia muita aveia, comia mel, comia frutas. Legumes. Ele tinha que estar realmente no ápice da sua força, né? E ele comia muita comida, porque ele tinha que ter ao mesmo tempo músculos e gordura. Então não é fácil, né, a pessoa ter uma massa muscular e mais gordura. Ele tinha que comer mesmo. E se ele só comesse e não se exercitasse, virava, né, flácido, né? Então ele tinha que ter musculatura, mas também tinha que ter gordura. Uma massa gorda. Massa gorda e massa muscular. Por que isso? Porque o gladiador tinha diversos tipos de gladiador. Eles lutavam com pau, com tridente, com rede. Então ele tinha que ter uma camada de gordura, de maneira que, se ele se cortasse, se lhe batesse com pau, se mesmo um corte, não entrasse direto no nervo, não pegasse mais logo nas veias. Então aquela gordura ali também é uma proteção. Agora você imagine os armários que eram esses gladiadores. Eram homens poderosos, né? Eram homens muito fortes. Muito fortes. E a vida deles dependia da força que eles tinham, da dedicação que eles tinham. Qual era a primeira coisa que o mestre ensinava a eles? Sabe o que uma das primeiras coisas que eles aprendiam era apanhar. Eles
Tinham que ser ensinados a sofrer a dor. Tem uma lógica, né? Porque isso... Eles tinham que ser insensíveis à dor. Psicológico, exato. Se você tem medo, né, de você sofrer com a dor, a tua reação é fugir. A tua reação é fugir, né? Agora, se você começa a se ambientar a dor, por mais sofrível que seja, ela faz parte do treinamento. Eu pergunto para o senhor, o senhor já fez guerra na selva, o senhor fez paraquedismo, esta doutrina, essa filosofia continua presente nas Forças Armadas de hoje, da pessoa aprender a sofrer, de aprender a passar por privações? Na Amazônia nós temos algumas frases de efeito, né, motivadoras, e o sofrimento da atividade, da própria atividade em si, para você não ficar cogitando a possibilidade de quando é que vai terminar, para você tirar isso da cabeça, você tem que chegar ao final. Então a gente diz que o pôr do sol, ele marca apenas o início de mais uma meia jornada de trabalho. Então quando o sol se põe, inicia outra jornada de trabalho. Então a questão do sofrimento e da dor, ela é necessária dentro daquela visão do ensinamento do Didascos e o Paideia. Você tem que aprender a suportar a dor. Aprenda a suportar o desconforto e as fadigas sem queixar-se. Então você tem que aprender a suportar. A dor incomoda, é horrível, mas depois de um certo tempo, o sofrimento, ele é eficaz e necessário para você atingir os objetivos propostos. Agora veja, pastor Resplandes, aqueles homens, aqueles gladiadores, aqueles lutadores profissionais ali que estavam, como diz Paulo, Paulo usa muito essa expressão, né? Ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Exato. Ele estava fazendo o quê? Ele estava se referindo a uma coisa que eles conheciam ali. Sim. Eles conheciam. Então, aqui Paulo está mostrando que esses homens, para resistir à dor, eles se esmurravam a si mesmos. Sim. Não precisava outros esmurrar. Sim. Eles se esmurravam. Eles tinham total controle. E eu pergunto, pastor Resplandes, como que alguém pode pensar em entrar no céu se é um covarde, se não batalha, se não luta? Paulo diz, né, possivelmente Paulo, escritor aos Hebreus, ele começa, e nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então ali o escritor aos Hebreus, ele dá essa ideia do crente lá na arena. Volta lá, irmão. O crente lá na arena. Lá na arena e aquela nuvem de testemunhas. Lá na arena. Vai lá. Isso. E uma nuvem de testemunhos ao redor do anfiteatro. Aleluia. E lá no meio está está o Senhor. Lá ao meio está nós. O que nós somos? Escravos do Mestre. O senhor estava condenado a comer caramelo para o resto da eternidade? O senhor estava condenado a quê? Condenado, meu Deus, a uma vida apartada de Deus, ao inferno. Vamos dizer logo. Sofrimento. A gente estava condenado ao inferno. Aí, diante do juiz, nós dissemos para o juiz, olha, eu peço uma chance. Tem misericórdia de mim. Eu me faço escravo do Mestre Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora veja que interessante, pastor Resplandes, que o nosso Mestre Jesus, ele próprio fez a mesma coisa. O que a Bíblia diz? Que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se. Se esvaziou de si mesmo e se fez o quê? Ser reconhecido. E figura humana se fez... Servo. O que é servo? Doulos, escravo. Aleluia. Volta ali para o anfiteatro. Volta para o anfiteatro. E lá no meio do anfiteatro, diante de toda a torcida do universo, diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, das hostes espirituais da maldade, das hostes espirituais celestiais,
Lá no meio estava Jesus e o diabo. Aleluia. Mas ele só podia lutar como gladiador se fizesse escravo. Ele abriu mão e se fez escravo. E foi lá, glória a Deus, e venceu o seu oponente. Aleluia. E venceu o seu oponente. O seu oponente primeiro lhe derrubou. E quem sabe alguém dizia assim, jugula agora, acabou com Jesus. Não. Ele se levanta, pisa na cabeça do diabo. Glória a Jesus. Aleluia. Arranca-lhe das mãos a chave da morte e do inferno. Glória a Jesus. E se levanta, e agora ele se levanta e diz, agora eu fundo a escola de gladiadores. Aleluia. Maravilhoso, né, pastor? Oh, aleluia. Maravilhoso. Jesus funda agora a sua escola de gladiadores. E quando ele funda a escola de gladiadores, ele abre essa oportunidade para todos nós, para eu, para você, pastor Resplantes. Aleluia. Ele abre a oportunidade para todos nós sermos gladiadores. E enfrentarmos dia após dia lutas. E nós não podemos ser covardes. O que é um apóstata? Um apóstata é um covarde, uma pessoa que abre mão das suas convicções. Sim. Né? Por isso que a Bíblia Sagrada diz que o apóstata está ordenado o jugula. O jugula. Mas tem outros crentes que eles não são de todo covardes, mas não se prepararam. Então esses vai acontecer com eles o quê? O verbera. Vão ter que apanhar. Vão ter que apanhar. Né? Tomar açoites. Vai tomar açoites. Quando a pessoa ele não se deixa surrar, não se deixa ser treinado pelo mestre, ele vai apanhar do outro gladiador. Ele vai apanhar lá na arena. E vai ser pior, porque é mais humilhante. É melhor a gente apanhar do mestre, não é verdade? É verdade. Porque você está ali porque você se dispôs, você quis. E o nosso mestre, ele às vezes aplica umas na gente lá, mais no oculto. E se a gente não se prepara e deixa o nosso inimigo aí bater em nós, aí lá na frente. Expõe a academia, né? Academia nada, expõe a multidões. Expõe aquela escola de formação. Sim, nesse sentido, exatamente. Ainda expõe a vergonha a escola inteira. Que seria o ministério, né? Exatamente. É verdade. Seria a igreja, o nome da igreja. O nome da igreja. Expõe. Então, por isso o apóstolo Paulo faz toda esta junção, esta conjugação da vida de um gladiador, de um lutador. Então, nós podemos ler aqui inúmeras passagens bíblicas sobre esse assunto, mas vamos tornar aqui esta exposição um pouco mais leve, mais assim, conversando, diferente do estudo bíblico, né? Eu gostaria de saber se as pessoas têm perguntas para fazerem para nós. A irmã Beatriz Espíndola está dizendo aqui, glória a Deus, que palavra, que ensinamento para a nossa alma. Pastor Luiz Cláudio Biso, né? Pastor Humberto, aqui no Rio de Janeiro, estão requisitando o senhor lá para o Rio de Janeiro, né? Maravilha. Glória a Deus, os irmãos podem fazer as suas perguntas, né? Dentro do Se tema. Alguém tem isso, pode fazer a pergunta que quiser. Pastor, a gente está sempre procurando estudar alguma coisa, e lendo ali a carta de Paulo aos Efésios, estudando ali as passagens bíblicas através dos originais, do grego, né, que elucida muita coisa. Quando Paulo fala em pale, né, ele fala nossa luta, e luta no grego é pale, a palestra, né, a casa de conflitos, a casa de combate. Então ele diz a nossa luta. E os gregos, né, nos dias de Paulo, tinham 3 lutas que eram clássicas na pale, que era o boxe,
a luta livre e o pancrácio, né? E as escolas de treinamento, elas colocavam os seus lutadores, né? E o nome da escola é que sobressaía. E isso entre os gregos. Né? E numa dessas lutas, né, o senhor falou que o lutador, o gladiador, ele tinha que mostrar um destemor, ele tinha que demonstrar que estava imbuído mesmo daquela... E preparado. Ele não podia simplesmente entregar uma luta. Não. Ele tinha que demonstrar... Se ele entregasse uma luta, era morto. Era jugula. Era jugula, né? E eles narram que um dos lutadores desses dias, ele tomou um soco tão forte na boca, que ele perdeu todos os dentes da boca. Mas para não se submeter, ele engoliu todos os dentes e continuou a lutar. E aí que me impactou de ver essa fúria, né, no combate. E o apóstolo Paulo usa esses elementos para ilustrar a nossa luta. Ele está dizendo assim, você vai estar de frente de um oponente que luta desta maneira. Ele vai te levar à submissão, né? Ele quer te levar à submissão. Você tem que lutar com armas espirituais, mas você tem que lutar, né? Isso é muito importante. Eu, desde o momento que Deus, por misericórdia, nos deu acesso a essa revelação que nós temos colocado como um centro da nossa vida, é um combate. É um combate. E você não pode fraquejar. Você não pode retroceder. Você não pode demonstrar fraqueza. Tem que avançar. Como o senhor acabou de falar, você pode, em algumas batalhas, você pode sofrer o impacto delas, mas a guerra continua. Não pode se entregar. Não pode se entregar. É sabendo que, se você não se entregar, você não vai morrer. Você não passa nem pelo jugula, nem pelo berbera. Não, você não vai morrer. E nem vai apanhar, porque a própria luta te fez apanhar. Exato, né? Exato. Então as pessoas olhavam para aquele lutador, eles vinham ali, aparentemente derrotado, mas as pessoas lutaram, as pessoas iam, mas ele lutou. Sim. Ele apanhou, ele sofreu. Ele também bateu. Né? Então esse homem não merece morrer. Esse homem merece continuar lutando. É verdade. Então assim somos nós. O nosso Senhor diz: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor sempre o levanta. Mas o justo, aquele que é justo, aquele que busca Deus, que clama, que busca a justiça de Deus, que está na presença de Deus. Quem sabe você se sente aí derrotado, caído. Você se sente, quem sabe, com a espada do inimigo na tua jugular, mas não te entrega, continua lutando, porque ele só vai te degolar com a autorização daquele que está sentado lá naquela... Volta lá, por favor, irmão, põe aquela tenda vermelha lá, né? Olha lá, pastor, lá na tendinha vermelha. Sim. Lá. Tá lá. Ali está o... só com a ordem dele que vai ser morto. Aleluia. Né? Pastor, nós temos perguntas aqui. Pois não. O irmão Gabriel Silveira faz a seguinte pergunta: o senhor já ouviu falar que inundava o Coliseu para batalhas de barcos? Já ouvi falar nisso, né? Esse aqui não é o Coliseu. O Coliseu também é um anfiteatro. O Coliseu é o maior anfiteatro do mundo. Ele tinha capacidade para 60 mil pessoas, né? Alguns dizem 60, outros 70. Vamos deixar para 60 mil pessoas. Né? Os circos máximos, né? Os circos máximos é perto do Coliseu. Aí era para 100 mil pessoas. Né? O circo, qual é a diferença do anfiteatro para o circo? O anfiteatro é corrida de bigas e quadrigas. E no anfiteatro eram lutas. No teatro, dramaturgia. E no estádio eram provas de atletismo. Todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Exatamente. Então Paulo usava muito isso. Né?
ilustrações. O irmão Josias Cruz, ele diz: devemos seguir o Evangelho de Jesus ou o Evangelho de Paulo? Um grande abraço. Paulo seguiu o Evangelho de Jesus. Nós devemos seguir o Evangelho de Jesus que Paulo pregava. Ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Aqui a irmã Elza Links Vaz, ela pergunta: pastor Humberto, existiam mulheres gladiadoras? Olha, isto eu não posso afirmar, né? Não posso afirmar. Eu já li alguma coisa a respeito disso e existiu, sim. Algumas mulheres que eu já li sobre isso, mas eu não pude conferir as fontes. Exato. Também não fiz. Aqui mais a mesma pergunta. O interessante é que no reino de Cristo tem mulheres gladiadoras. Guerreiras, né? A Bíblia diz que agora não há macho e fêmea, não é homem e mulher, não é judeu, grego. Todos nós somos chamados para a mesma batalha, para a mesma guerra. Tanto irmãos quanto irmãs são chamados para serem gladiadores. O irmão Emerson Marcos está aqui: estou no aguardo das 3 fileiras de soldados romanos. Ele está contando o tempo, pastor. Bem, apenas para satisfazer a curiosidade do irmão, os soldados, quando começa a ideia de ter soldados em Roma, isso foi já no fim da República Romana, a partir da chamada Reforma de Mário. Então, se começa então a criar esta ideia de homens que eles seriam dispostos, numa primeira fileira, eram os mais jovens. Exato. Né? Eram os mais jovens. Eles carregavam, no começo, lá antes, carregavam lanças, depois não mais, mas por isso é chamado de astadas, ou seja, aqueles que carregavam lanças. Depois tinham, então, na segunda fileira, tinha os príncipes, que eram homens, cidadãos romanos, mais respeitados, mais ricos. E, por fim, tinha os triários, que ficavam atrás. Então, na frente, tinham os mais jovens. Esses três eram chamados infantes pesados. Era chamada infantaria pesada. E entre eles havia então uma infantaria leve, que eram as tropas auxiliares. E nos flancos, e também, como se diz do lado? Os flancos mesmo. Os flancos, né? Os flancos ali. Flancos. Então, estavam a cavalaria. Exato. Então, a cavalaria servia para proteger os flancos. Ela fazia a flanco guarda. Exatamente. Então, veja, por que os triários ficavam atrás? Eles eram os mais experientes, eles eram veteranos já. Eles eram legionários que tinham, inclusive, muitos deles tinham até idade para ir para casa. Por que eles ficavam para trás? Porque eles não podiam deixar os mais jovens fugir. Eles não tinham só a função de atacar, mas o mais jovem sabia que se ele quisesse desertar, se ele quisesse fugir, tinha o triário lá atrás que ia segurar a barra, ele não podia fugir. Entrou para a guerra, vai em frente. E uma outra coisa interessante é que esses triários que estavam lá atrás, eles sempre ajudariam a legião a nunca fugir. Existe uma diferença entre retirar-se e fugir. O que seria retirar-se? Retirar-se, você dá algum passo atrás para se reorganizar e voltar a avançar. É um movimento retrógrado, né? Exatamente. Então, por que os triários tinham que estar atrás? Porque eles que coordenavam. Dependia deles a diferença entre fuga e a retirada. Então, eles seguravam lá atrás. Imagine só, se eles estivessem lá na frente,
os de trás fugiam e quando eles olhavam para trás não tinha mais ninguém. Então eles tinham que estar lá atrás. Eu acho interessante que também assim é no reino de Deus. No reino de Deus, a função daquele obreiro mais antigo, aquele obreiro, né, mais calejado, que quem sabe não tem a mesma força, o mesmo ímpeto, até a mesma força física de um obreiro mais jovem. Mas esse obreiro tem que dar segurança para a igreja, segurança para o corpo de obreiros. Ele que, quando alguém está dizendo, eu não consigo, não, você vai conseguir. Exato. Quando o outro diz assim, olha, está tudo terminado, está terminado nada, é só o começo, vamos em frente. É o papel do triário. Exato, né? exato. É o papel do triário. Mas o triário, ele estava sempre disposto não só a ficar atrás. Quando os triários ou os príncipes viam alguma coisa na frente, algum vazio, eles imediatamente fechavam aquela brecha. E entre essas 3 fileiras, então, existia a infantaria leve, que eram camponeses, que eram pessoas mais simples, que não tinham dinheiro para comprar aquele armamento. Porque no princípio era o soldado que comprava o armamento. Depois, mais tarde, que em Roma se começou, então, o próprio exército fornecia o armamento para o soldado. Então, no meio, então, corriam aqueles mais leves, alguns arqueiros também, que jogavam as flechas, depois corriam para trás do exército, né, dos infantes pesados, da infantaria pesada. E realmente era uma infantaria pesada mesmo. O escudo deles tinha 1,5 metro de altura. Era um negócio pesado, tinha que ser muito forte para carregar aquilo. Quando um soldado romano se alistava, né, ele era medido e era construído um escudo, né, que pudesse cobrir todo ele. Eles faziam uma espécie de proteção com aquele escudo. Eles faziam um teto de escudo para proteger de lanças, proteger de dardos, flechas. Existiam diversas maneiras do exército andarem. Dentre as formações militares, a mais famosa era a falange. Né? O que é uma falange? Falange é um grupo, é uma formação retangular, né? Em que eles formam como se fosse um porco-espinho. Eles pegavam uma lança com 2,5 metros de comprimento, então os astadas, os lanceiros iam bem na frente, e aquele que vinha um pouco mais atrás ia erguia um pouquinho, e os demais todos em 45 graus. Chegava um ponto que todos eles vinham trazendo a lança em 45 graus. Então não tinha como escapar uma falange. Né? A falange macedônica do imperador Filipe, pai do Alexandre, se tornou a mais famosa do mundo. Só que qual foi o grande problema da falange macedônica? A falange macedônica e outras falanges é que elas eram muito rígidas, porque os soldados iam marchando e aquilo, eles não tinham muita mobilidade, porque era um negócio meio rígido. Então, o que aconteceu? Mais tarde, aí entrou com força a cavalaria, e generais mais astutos começaram, então, a buscar movimentos pelos flancos, e aí a falange foi se tornando obsoleta. As ações de flanco-guarda, elas faziam envolvimento, né? Uma manobra chamada envolvimento. A cavalaria... E a falange, quem olhasse de frente a falange, era algo terrível, intransponível, mas quem olhasse de trás... E aí é onde a cavalaria entrava, né? A cavalaria fazia todo um trabalho de envolvimento, atacando pelos flancos. Então aí os exércitos tiveram que ser mais, embora infantes pesados, mas não lerdos, pesados, mas não lerdos. Então aí está a resposta do nosso irmão. Glória a Deus.
Aleluia. Mais perguntas aqui dos irmãos. Irmã Miriam Nunes, no reino de Deus, como eu acho que ela quis dizer assim, em paralelo ao reino de Deus, como estão dispostas essas fileiras, né? Essas fileiras, elas devem ser assim, né? Todos juntos, e os mais velhos ali dando os, né? Não velhos em idade, né? Mas aqueles que são mais experientes, dando o respaldo, incentivando os mais jovens a não fugirem. Você não pode fugir. Você não pode fugir. Vamos em frente, né? Vai empurrando, né? Isso é tremendo, pastor, esta visão de unidade, né? Esta visão de unidade e esse trabalho, né? Esse trabalho, do modo como as legiões romanas, do modo como as falanges romanas marchavam, essas fileiras, né? Se nós olharmos para a igreja, nós vamos ver que nós temos ali, de uma certa forma, essa disposição dentro ali do universo dos obreiros, né? Nós temos ali os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Então tem toda uma estrutura que está motivando, que está impelindo. Não, e veja que há lugar para todos. Todos. Há lugar para todos, mesmo para os mais velhões, né, os mais idosos. Eles estavam ali, eles estavam juntos, estavam coordenando, eles estavam segurando, incentivando, vamos em frente. E eles não se omitiam de estar naquele combate. Não se omitiam. Eles estavam ali e era um lugar de honra, o lugar deles. Claro. Né? E seria uma desonra um legionário daquele ali recuar e encontrar de frente ali um campeão que já lutou em tantas batalhas, né? Era um efeito moral ali. Exatamente. Uma ação de efeito moral. Aquele triário, quando o príncipe, quando os mais jovens olham para eles, ele olha, eu já tive onde vocês estão. Eu não tive sempre aqui. Exato. Eu já passei por isso, sobrevivi. Exato. Você vai conseguir, vai vencer. Exato. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Nós já estamos terminando, então. É tanta coisa boa para falar que a gente acaba não falando tudo que deveria. E um assunto gostoso, né? Um assunto bem atual. Embora estamos falando aí de sítios arqueológicos, falando de histórias reais que se passaram há 2000 anos, mas elas são extremamente atuais dentro do contexto da realidade espiritual que nós vivemos. Somos soldados de Cristo, temos um mestre. Somos soldados, somos gladiadores. Gladiadores, né? Depende do seu ponto de vista. Glória a Deus. O importante é que a gente tem que lutar. Tem que lutar. E olha, e nós, enquanto gladiadores, enquanto lutadores, as nossas lutas, irmão, irmã, não são nada perto daquilo que a gente estava condenado. Não esquece que ser um lutador de Deus é uma chance, é um privilégio. Você não pensa que você é alguma coisa. Não. Você era condenado, eu era condenado, nós estávamos condenados. E para não ir para o inferno, a gente se fez escravo do mestre, que já passou por isso também. Aleluia. Ele se fez escravo. Aleluia. E uma coisa interessante também, pastor Resplandes, é que quando o gladiador vencia, ele ganhava o louro. E o louro não ficava para ele. E é para quem? Para o mestre. Para o mestre. E é para o mestre. Ele ganhava para a escola, ele não ganhava para ele. Exato. Então quem é gladiador não é individualista. Quem é gladiador luta pela escola. Glória a Deus. Jesus. Então nós vamos estar orando, pedir que o Senhor dirija a oração, que estamos faltando aí 2 minutinhos para as 10. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, te louvamos por esta oportunidade, Senhor, porque em tudo o Senhor nos ensina esses ensinamentos maravilhosos. Senhor, nós podemos em tudo, Senhor, tudo, em todas as coisas, nós podemos ver a grandeza do Teu amor para conosco
e a rica oportunidade que o Senhor tem colocado diante de nós. Senhor, que nós possamos ter esta visão, Senhor, de sermos gladiadores, de sermos lutadores, como o apóstolo Paulo, Senhor, ensina na sua carta a Timóteo, que nenhum soldado em serviço, ele se envolve em negócios dessa vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o alistou. Nós somos alistados para estarmos nesse exército como combatentes celestiais. Ajuda-nos, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que tem nos ouvido, Senhor, aqueles que estão no combate, aqueles que estão nas frentes de batalha, Senhor, os nossos irmãos obreiros, as nossas irmãs. Pai, em nome de Jesus Cristo, que jamais possamos recuar, Senhor, que jamais possamos retroceder, que possamos ter a visão como farol de nossas vidas, ó Deus. Assim nós te pedimos, Senhor, guarda-nos em tudo, sustenta-nos, ó Pai Celestial, na batalha, no nome santo e poderoso de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, a todos os irmãos que trabalharam nessa edição do Restaura News, ao pastor Resplantes, que esteve conosco, e enquanto vamos encerrando o Restaura News, pedir que o William toque